Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Prade. Tradução, adaptação e atualização, Júlio Severo. O motivo por que as igrejas evangélicas estão ficando relaxadas com relação ao divórcio é que nós não mais entendemos o casamento. Se um cônjuge, por exemplo, bebe demais ou tem gênio forte, o outro decide que não é bom o casamento e se separa. Os que adotam essa posição acabam permitindo o divórcio por qualquer motivo, exatamente como os fariseus da época de Jesus. Jesus respondeu aos fariseus que a destruição de qualquer casamento ordenado por Deus é sempre algo errado. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe, disse nosso Senhor em Mateus 19, do 3 ao 11. A pergunta certa, então, é: o que Deus uniu? Alguns casamentos Deus não aprova. Nos tempos do Antigo Testamento, por exemplo, os judeus não tinham permissão de se casar com descrentes. Deus ordenou aos israelitas que se separassem de suas esposas estrangeiras, não porque haviam problemas conjugais entre ele e suas mulheres, mas porque os filhos não seriam dele. As esposas estrangeiras, sem dúvida alguma, eram boas amigas, excitantes companheiras de cama, e os judeus as adoravam. Com certeza não era eles que queriam se separar, mas Deus disse: mandem embora essas mulheres estrangeiras e seus filhos. Por quê? Porque estavam faltando o fruto do casamento, os filhos dedicados a Deus. Vejas em Esdras 9 e 10 e compare com Deuteronômio 7, do 3 ao 4. Em nossa época, Deus santifica os filhos de todos os casamentos cristãos legítimos, mesmo quando um parceiro não é cristão. 1 Coríntios 7, do 12 ao 14. O fruto da sua parceria com seu marido legítimo é sagrado. As únicas razões bíblicas para se divorciar são o adultério e a disserção. Mateus 19, do 3 ao 11, Marcos 10, do 1 ao 12, 1 Coríntios 7, do 10 ao 16. A disserção anula a parceria e o adultério a rompe de duas maneiras. Primeiro, desperdiça seus recursos numa união extraconjugal espiritualmente infrutífera. E segundo, põe em perigo, no caso de uma esposa adúltera, a legitimidade dos filhos. Os cristãos jamais podem se divorciar. O mundo só saberá que nós somos discípulos de Cristo por meio do amor que demonstramos uns pelos outros. João 13, do 34 ao 35. João diz claramente que se não conseguirmos amar os nossos irmãos a quem vemos, não há jeito que poderemos dar para amar a Deus a quem não vemos. 1 João 4, do 20 ao 21. Quando os cristãos se divorciam e ambas as partes ainda permanecem na igreja sem receber nenhuma disciplina rigorosa, a mensagem que o mundo recebe é que nós somos hipócritas de primeira classe. E com relação ao cristão casado com o descrente, cabe ao cristão mostrar mais amor, mais compreensão e mais perdão do que o cônjuge que não é salvo. Cristo nos chamou para amar o próximo, não para rejeitá-lo. O fruto do casamento. Já que Deus deve ser o centro do casamento, não o indivíduo, nosso principal alvo deve ser honrar o nome de Jesus e cumprir o seu propósito. As atitudes brandas para com o divórcio existem porque as igrejas estão respeitando mais os sentimentos dos pecadores do que os sentimentos de Deus. Deus criou o casamento não com o propósito principal de satisfazer os nossos desejos, mas de avançar o seu reino.
Se o casamento existe só para suprimir a necessidade de amizade e de sexo, então a família não é o mesmo importante, tal como afirmam as feministas. Uma esposa pode ser substituída por um cachorro ou por uma parceira sexual temporária. Ver o casamento unicamente como fonte de amizade, romance e igualdade sexual acaba levando ao divórcio e a muitas outras consequências, pois essa visão de união conjugal deixa de fora um pequeno elemento que torna o casamento diferente de todos os outros relacionamentos humanos: os filhos. Qual é o lugar dos filhos no casamento, onde o companheirismo é o centro de tudo? Será que eles são realmente necessários? Eles são, sem dúvida alguma, um obstáculo para um casamento de romance, já que essas criaturinhas chatas estão sempre interrompendo os momentos românticos. O casamento de igualdade sexual estipula deveres iguais para cada cônjuge. Mas onde é que fica o lugar dos filhos? Conforme já disseram duas feministas, no casamento de parceria igual, o homem e a mulher não precisam ter filhos. Os filhos são o fruto essencial do casamento, não um mero efeito colateral. O marido e a esposa se unem no plano de Deus, não unicamente para si mesmos, mas também por amor ao fruto que eles darão. O papel da esposa, então, começa a emergir como algo diferente do papel do homem. O homem e a mulher de Deus não veem o casamento como meio de cumprir suas próprias vontades, mas como meio de cumprir a grande responsabilidade de dominar a terra para o Senhor. Nessa responsabilidade, cada parte tem um papel designado por Deus. A verdade é que, quando entendemos que o casamento é uma parceria produtiva, então desaparecem muitos dos descontentamentos que levam os casais a se divorciarem. Se compreendermos que Deus nos deu alvos que devemos alcançar juntos como casal, então conseguiremos suportar os obstáculos por amor aos resultados. Os filhos não são uma bagagem pesada e desnecessária, atrapalhando o casamento, mas uma parte essencial da família. Isso faz uma grande diferença no modo como vemos o sexo, conforme mostrará o capítulo seguinte.